É dia da gente falar sobre dependência química, que é um assunto sério, urgente, com a turma de Amor Exigente, que é maravilhosa. Amor Exigente é uma instituição que tem transformado muitas vidas. É uma instituição que trabalha sem fins lucrativos, são grupos de auto e mútua ajuda. Uma vez por semana, gente, 2 horinhas. Aí você fala, só isso faz uma diferença, uma transformação tão grande. E é um programa de sucesso que está espalhado pelo Brasil, América Latina. É sem custo nenhum, ninguém paga para participar, tá? E realmente consegue aí entrar na sobriedade. Você que tem um dependente químico na sua família entende melhor o que é essa doença. E hoje, para a gente entender um pouco mais sobre a dependência química, eu recebo o Miguel Tortorelli, que é presidente hoje da Federação de Amor Exigente, e o psicólogo Sérgio Castilho. Sejam bem-vindos os dois. Miguel, prazer em recebê-lo. É sempre uma alegria. Sérgio, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito bom te receber também. Senta aqui bem pertinho. O Sérgio é da clínica Gran House, não é isso? É isso. Que é uma clínica bem estruturada, eu dei uma olhada, não só linda, mas ela é completa em termos profissionais, né? Ela é bem bonita, Cláudia. Se a gente tentou, aí a gente tenta o máximo da nossa infraestrutura descaracterizar esse ambiente deletério que tem as unidades de psiquiatria, hospitalares, que termina também fazendo mal para a saúde mental. Então, ela tem muita cor, a infraestrutura dela é muito bonita, né? Te convido o programa onde ele está lá. Isso é importante, né? A gente tem que pensar em tudo, inclusive no bem-estar do dependente químico. Tem muita gente que ainda tem um preconceito, né, Miguel? Vai falar assim, dependente químico, o que é? Isso aí é malandragem, mas é uma doença. Doença, né? E, infelizmente, por falta de informação, é o que o teu programa faz, levar a informação, que é o que é necessário, né? Porque nós temos o uso, o abuso e a dependência química. Mas o ideal é chegar antes na prevenção. Mas, primeira coisa, e dentro da nossa família, chama de bêbado, de drogado, de sem vergonha, de vagabundo, mas é uma doença. Agora, Sérgio, essa coisa de ser bonita, colorida, e o tratamento? Como é que é o tratamento? E hoje é tratamento que as pessoas querem que nós saber vamos assim, falar, né? Meu filho está nas ruas, eu estou com a minha filha perdida, como é que eu faço? Existe tratamento? Cláudia, primeiro eu quero te parabenizar assim, pela coragem de estar tratando desse assunto, né, na contemporaneidade. Um assunto onde nós temos quase 30 milhões de famílias aqui no Brasil sofrendo já com dependência já estabelecida, né? Mas é uma coisa que não dá tanta audiência, assim, no sentido... É verdade. As pessoas, elas procuram... Aqui a gente fala do que é bom e as pessoas gostam de ver desgraça, né? A gente fala de esperança, a gente fala de possibilidade de tratar. chama muito mais atenção, né? Então, quero te parabenizar. Obrigada. E agradecer pela essa oportunidade de a gente estar conseguindo multiplicar um pouquinho mais esse assunto, né? Como o Miguel faz isso no mundo inteiro e a gente tenta também ter essas contribuições. O trato da dependência química, Cláudia, é muito difícil, porque ninguém consegue fazer isso sozinho, está fadado ao fracasso, aqueles profissionais que têm a prepotência de tentar fazer isso sozinho, não quer. Nós temos uma rede que não se comunica, não tem essa intersecção entre as unidades, não temos protocolos definidos aqui no Brasil para atendimento do TUS, do transtorno por uso de substância. Então, cada um meio que faz o que quer, né? Então, nós não temos um protocolo muito bem definido. E isso tende a prejudicar dentro de uma doença tão estigmatizada que sofre discriminação e preconceito. As pessoas, o tratamento já começa com esse impeditivo. As pessoas não se expõem, porque se ela expor ao tratamento, é como se ela tivesse, por estar com a alma enfraquecida, é como se ela tivesse assumindo o que todo mundo fala. Um sem vergonha, um mau caráter, um bêbado, um safado. Né? E que a pessoa, quando ela se propõe a uma tratativa, ela está assumindo inconscientemente que ela é realmente essa pessoa fraca. E não é uma verdade. A verdade é que essa pessoa sofre de um transtorno por uso de substância ou de ordem secundária ou primária, né? E que aí necessita de uma equipe multi e transdisciplinar.
uma equipe que seja grande para todo o diagnóstico. O uso da substância normalmente, quando ela entra dentro de uma família, ela apenas está denunciando que algo não está bem, que essa família sistemática, algo não está bem, né, Miguel? Ela está acentuando, olha, esse foi o sintoma, foi o uso. Então, precisa ser investigado quais são as causas. E de forma sozinha é impossível que se faça isso. Ou mesmo fazendo isso apenas com o próprio doente, também está o avanço no tratamento é pífio. Se faz necessária a mobilização dessa família sistêmica para entender onde começou toda a disfuncionalidade que nós temos dentro da dependência. Ela pode ser desenvolvida com o tempo, pelo uso, ela pode ter vindo de um fator genético, ela pode ter vindo de transtornos de ordem primária, transtornos mentais. Então, é uma investigação que se faz necessária uma equipe profissional para ser atendido, né? E nós estamos hoje um pouquinho melhor organizados com essa cultura de tratamento que nós já estamos atrasados. Nós temos que começar a promoção da cultura de recuperação, porque isso é a longo prazo, o paciente ele tem que dar continuidade. Como a doença é crônica, o tratamento também é crônico. Então, nós temos que começar a olhar o paciente longitudinal, mais para frente. E olhar mais para frente se faz necessário toda uma mudança cultural, uma mudança de olhar para ele. Então, está fadado ao fracasso aquele que olha e apenas quer trabalhar no momento dele. Não vai funcionar. Esse paciente vai ter que dar continuidade a um longo prazo em sua recuperação. Porque senão vem a recaída, né? Senão vem a recaída, que faz parte de uma doença crônica, evidente, como toda doença crônica, ela pode ter outros manifestos, né? No entanto, se nós cercarmos isso com um protocolo muito bem definido, começarmos a produção da cultura da recuperação, nós vamos chegar a um ponto, como eu vi nos Estados Unidos, em até cursos que eu fui fazer, as pessoas comentarem da rede ambulatorial que se tem, a maior rede que existe, que são grupos anônimos, né, que nós profissionais temos obrigação de trabalhar com esses grupos de encaminhamento, porque é gratuito, tem a todo momento, tem a todo dia, é muito baixo custo e está disponível. É custo zero, né? É custo zero. E é eles que vão abarcar futuramente os dependentes químicos. Então, nós temos obrigação de trabalhar com essa rede que está disponível desde 1935, que é muito utilizada. Então, lá, por exemplo, eles falam, você toma uma cerveja a mais, eles falam, está na hora de você ir para muito sério. Então, é como se estivesse mandando para uma farmácia. Eu acho que essa cultura nós temos que começar, não é, Miguel? Essa implantação aqui no Brasil. A gente tem que mudar o jeito de pensar, né? Que é o que eu faço aqui toda semana e com muita alegria de falar, dependência química é uma doença. A gente tem que encarar de forma séria, né? E doença precisa de tratamento. O que me chamou a atenção no seu tratamento multidisciplinar é que tem várias terapias. Eu vi que vocês têm o mindfulness, tem a terapia ocupacional, laborterapia, tem as terapias de grupo, né? Você tem uma ideia, assim, a complexidade do olhar no trato, nós temos 34 funcionários para 30 pacientes, dentro desses são 6 psicólogos, porque os psicólogos eles gerenciam, eles que mandam no processo, então eles fazem um diagnóstico, todos de lá têm diagnóstico. Eu posso dizer que uma grande maioria deles tem alguma psicopatologia associada, que são as comorbidades. Eu acho que é um alerta super importante, assim, não tem ninguém, Cláudia, ninguém que consegue sair do uso de drogas sem perdas. Não tem. O uso de drogas, às vezes as pessoas não entendem, os pais não entendem, as famílias um pouco mais longe, de grau de parentesco, os amigos, mas o uso, ele é prazeroso. Acho que se ele não fosse tão deletério, também não seria ruim, mas ele é deletério ao sistema neurológico. O uso de drogas, ele reconfigura o cérebro, ele monta um software especializadíssimo só para o uso. Então, esse software, ele é reconfigurado, ele muda toda a sua fisiologia, ele cria
novos receptores. Então, é uma complexidade. Então, esse cérebro ele fica preparado para o uso. Não usar é como se subisse uma escada rolante contrário. Então, por dependente químico usar, é o natural. Então, você imagina a quantidade de profissionais que se faz necessário, então, para um diagnóstico e acompanhamento mais efetivo dele. Dentro a gente tem astrólogo, nós temos mindfulness, nós temos educador físico, temos psicólogo especializado em psicodinâmica breve, nós temos psicanalista, nós temos... Assim, Agora tem toda essa variedade de profissionais, mas a gente sempre fala aqui da importância da família. Mesmo com tudo isso, a família é importante, Miguel? É super importante, mas deixa eu voltar um pouquinho. Nós estamos falando na comunidade, né, do Sérgio, na clínica dele. Acabei de receber agora o doutor Quirino, que é o secretário nacional de política sobre drogas e cuidado sobre drogas, né? Ele dizendo que aqui no Brasil nós temos apenas 1/3 dos leitos psiquiátricos que nós devíamos ter. Então, nós ainda precisamos, isso por conta das políticas anteriores que fecharam os leitos psiquiátricos, que aqui diz que você tem que ser cuidado em casa. E é muito difícil, não dá, tem que ser realmente num leito hospitalar, numa psiquiatria especializada. A família é fundamental em tudo, Cláudio. Tudo. Não existe prevenção, não existe tratamento, não existe recuperação sem a família. Nós estivemos agora, esse final de semana, tivemos quinta, sexta, sábado, num grande congresso, no maior congresso da Argentina sobre drogas. E nós falamos sobre amor exigente. E o que tinham lá eram todos profissionais, 3.100 pessoas que assistiam, né, essas palestras. Teve gente de toda a América Latina. Todos realmente são unânimes. É a família. Sim. Família é tudo, em todas as coisas. E na prevenção, que é o principal, nós temos que chegar antes, Cláudia. E o amor exigente trabalha muito na prevenção. E nós temos que ir por aí. Depois, e é o que acontece nos nossos grupos, nós recebemos já com o problema instalado. E é muito mais difícil, né? O Sérgio estava contando a experiência dele dentro disso. Quando as pessoas chegam, já chegam com essa comorbidade que ele falou, é muito mais difícil de tratar e é muito mais difícil depois de se recuperar. O melhor dos mundos seria mesmo a prevenção, né? E é interessante que a gente ainda tem uma cultura assim de, tá tudo bem, deixa, eu não tive esse alerta na minha época era diferente. A gente está largando de mão e tem que realmente prestar atenção, reaprender, né? Porque a gente quis fazer diferente dos nossos pais e errou, então tem que reaprender. Busca um grupo de amor exigente para fazer o curso de prevenção, porque é espetacular. Cláudia, só um detalhe. As drogas de hoje são completamente diferentes daquela quando era o paz e amor, da maconha. E está ficando cada vez pior, né, Miguel? Cada vez pior. Eu já falei aqui, tem um programa na televisão que mostra a indústria da droga e é impressionante que eles pesquisam, como qualquer outra indústria, para ver qual é a droga que mais vai viciar o dependente químico, a que mais vai fazer sucesso para que mais gente use. É uma coisa absurda. É só então negócio, a gente tem que estar atento. Dinheiro, negócio, dinheiro, mas assim, um dinheiro para matar alguém. Vamos voltar para o nosso assunto, que é a dependência química. Eu não falei para o pessoal participar através do WhatsApp, mas quem quiser mandar aí a sua história, a sua dúvida, a sua angústia, fica à vontade no 11 9 50 45 18 40. Eu acho que tem que aproveitar, mandar perguntas ao Sérgio, que é um especialista. Porque a pessoa que está lá em casa, como é que eu vou tratar o meu ente querido? Aproveite, manda a sua pergunta, vai ter um retorno. Com certeza nós temos que levar esperança. Existe vida após as drogas. Sérgio, existe chance de recuperar um dependente químico sem internação? Existe, sim. É isso que nós estávamos falando no início e da importância da família dentro desse processo. A família, se nós entendermos do ponto de vista psicológico, que nós nascemos uma tábua vazia sem preenchimento, uma folha sem preenchimento, e ela vai ser preenchida
com a família, com esse consciente coletivo, individual, um pouco de herança. Então, sempre lembrando que aquela mesma menina, aquele rapaz, aquele filho, ele é fruto dos ensinamentos familiares. Então, a formação de personalidade, ela se dá em função da criação que essa criança teve. Então, nós só vamos entender se essa criação ela foi positiva na adolescência, para a idade adulta, na formação do teu sistema neurológico e da personalidade, o resultado que nós colocamos. Esta família, que ela vai ter que dar continuidade no processo, no monitoramento, na ajuda do dependente, após qualquer processo inicial psicoterápico, seja esse num setting terapêutico controlado, como as comunidades ou clínicas, né? Seja esse numa internação muito breve. Mas assim, o que nós temos hoje, tudo se fala em internação, Cláudia, tudo. Qualquer coisa é interna, qualquer coisa é interna. Ela se dá muito porque nós não temos muito ambientes de ambulatório. Nós tivemos uma perda muito grande durante mais de 15 anos aí, com uma redução de danos, que isso impediu que os ambulatórios do governo ele tivesse abarcado essa situação. Então, nós não tínhamos ambulatório para atingir a abstinência. Então, nós tivemos essa perda cultural entre nós. E aí, por isso que tornou-se muito essa ênfase no tratamento com a internação, mas é completamente possível. Eu tenho muita experiência, não muito, mas a minha experiência no ambulatório foi muito positiva. Isso quando eu fui gerente de um dos primeiros CAPs de São Paulo, abriu eu, o Ronaldo e o Jardim Ângela, os primeiros CAPs, e até hoje nós temos fruto disso fantástico. Então, funciona assim o tratamento ambulatório. Nós temos muito poucos ambulatórios acessíveis. E os ambulatórios acessíveis que nós deveríamos de ter, que são os CAPs, eles trabalhavam com redução de danos. Agora, com a mudança, Dr. Osmar Terra, Dr. Quirino, que com esse novo olhar de atingir a abstinência, talvez a gente abra novamente isso. Mas Então, qual é o papel da família nesse sentido? De busca de um especialista, é o que eu sempre falo. Umas 3 semanas atrás, eu tive uma solicitação de uma internação e não me senti à vontade. Eu fui atender primeiro ali no hospital, entender o que estava se passando e eu mudei completamente o projeto. Eu falei, ele só vai ficar comigo 20 dias. E para esses 20 dias fazer apenas uma interação sociofamiliar, para que vocês comecem a conversar, que estava um cabo de aço muito grande, as duas forças e nenhum dos lados iria ganhar. Então a única coisa que eu fiz no diagnóstico é fazer essa interação. Então, desintoxicando. Ele já estava desintoxicado, foi esse o meu estranhamento, porque ele estava 8 meses já internado e queria fazer um contrato de mais 6. Eu falei, não vou fazer isso, eu vou primeiro atendê-lo. E aí, de 6 meses, passou para 20 dias. Então, a necessidade que se tem de um especialista fazer uma prévia, uma avaliação. Né? Então, nós temos ambulatórios, nós temos grupos anônimos que são ambulatórios gratuitos, nós temos especialistas que podem fazer um psicodiagnóstico inicial. É claro que depende muito do momento desse paciente. Né? Nós temos drogas, às vezes, que permitem, outras não. O crack é muito demonizado, mas nós temos 1,5 milhão só que fazem uso, se for ver, né? Que ela termina assustando muito mais, porque ela leva a pessoa para o fundo do poço mais rápido. E pela meia-vida dessa droga ser extremamente curta, quanto menor a meia-vida da droga, mais ela tem um poder de tornar a pessoa dependente. Quanto maior a meia-vida da droga, ela é mais difícil, ela demora mais para tornar a pessoa dependente. E o crack, a meia-vida dela é muito ínfima, é extremamente pequena. Então, com isso, se faz necessário. Passa o efeito que ele usa... Meia-vida, você diz, é o efeito da droga no organismo? É o efeito da droga. Tá. Desculpa do termo científico, às vezes. Então, meia-vida é quando é um efeito curto? Exatamente. A meia-vida é o período que tem do efeito da droga. Tá. Então é muito pequeno realmente, por isso... Da maconha é 15 minutos, 10 minutos o máximo. E aí você usou 40 pedras num dia. Exatamente. Então isso Agora, assusta Sérgio, muito. Aproveita isso daí, pessoal que trabalha com redução de danos. O que muda quem fuma 40 pedras e
vai fumar 20. Então, o que eles trabalham? Eles trabalham na ótica de substituição de drogas. A gente está falando agora de redução de danos, tá? O Sérgio falou que é uma política até usada. Foi usada, né? Mas assim, ainda fica na cabeça de algumas pessoas, em alguns ambulatórios também, até então, particulares. Eu posso falar até com propriedade, Cláudia, porque eu nasci dentro da redução de danos. Eu comecei o trabalho na saúde mental com redução de danos pelo Ministério da Saúde com a ótica do HIV/AIDS. Então, era essa ótica que nós fomos trabalhar exatamente com usuários de drogas, que era ainda a incidência que nós tínhamos para o contágio do HIV. Então, nós fomos com essa ótica. Dessa ótica que nasceu a política de redução de danos para a droga. De danos para HIV? Eles não, no olhar da saúde do HIV, que é um programa específico, era para as pessoas não se contaminarem mais. Então, eles utilizavam, nós distribuíamos seringa para os usuários. E preservativos. E preservativos. Não se metia com o uso dele. Mas é em função disso que nasceu o CAPS, o primeiro CAPS. Porque eu atendia os usuários de madrugada e eles falaram, eu não quero outra seringa, eu quero parar. E aí nós começamos uma briga política e isso foi bastante interessante, porque na interrogação, nessa prerrogativa de entrevistar, que não era o nosso papel, mas a sensibilidade que nós tínhamos, nós entrevistávamos. E eles falaram, eu não quero seringa, eu quero parar de usar. Começamos a enumerar uma série de pessoas que queriam ajuda e levamos até era o Eduardo Jorge, que era o secretário da política do PT, e nós levamos até ele a solicitação de mais 300 usuários na região. E começamos a lutar por um ambulatório, e nisso o Fernando Henrique sancionou o CAPS, a política de CAPS, aí nós brigamos para ter um. Então, essa história até que é a minha história dentro da saúde mental. E aí eu tinha essa política. Agora, a política de redução de danos específica para usuários de drogas, eles tentam minimizar os danos, que é, olha, o cara que é muito deletério, nós vamos usar maconha e álcool. Então, não adianta. Ninguém trata se não houver consciência. Para a pessoa submeter-se ao tratamento, tem que haver a consciência. Para ter consciência, ele não pode estar com alteração de nenhuma droga. Então, essa política, ela não é funcional. Acho que a técnica da redução de danos, ela pode ser utilizada dentro de um nicho de técnicas, né? Mas não ela como mote, não ela exclusivamente como mote de um tratamento. Porque nós temos que dar oportunidade para essa pessoa se recuperar. Nós temos que dar oportunidade para que ela entre no processo de recuperação e nós vamos precisar da consciência dela. Com certeza. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do José Neves, ele é de Serra Espírito Santo. Quando o dependente não quer parar, o que fazer? Então, é que eu digo assim. Se nós tivermos, José é o nome dele? Se nós tivermos uma pessoa tendo um ataque do miocárdio, que é uma parada cardiovascular, uma parada respiratória, em nossa frente, o que nós faríamos? Essa pessoa, ela tem condição de falar, eu não quero, eu quero? Leva direto para o hospital. Leva, chama um resgate, chama o SAMU e leva. Então, a mesma regra se aplica para qualquer tipo de doença. O que impede de nós termos essa ação é muito preconceito, às vezes. Não, olha, se nós tivermos esse olhar que ele está padecendo de uma doença, nós temos obrigação, a obrigação enquanto ser humano de fazer uma intervenção por esta pessoa. As outras perguntas são parecidas, então, para quem mandou perguntando o que fazer, a gente abandonou, a gente desistiu, eu acho que a resposta é a mesma. Você não abandona uma pessoa que teve um infarto, né? Você resgata, você leva para o hospital. É isso que a gente tem que fazer, né? Mas ele tem que ir para um grupo de apoio. Ele tem que ficar bem. Ele tem que estar preparado, o familiar, ele tem que estar preparado para isso daí. É impressionante. Quando a gente conhece o Amores de Gente de perto, você fica fortalecida, sabe? Você, homem, fortalecido. É impressionante, porque a gente vai colocando metas em prática. E, não é só para quem tem problema com dependência química, não. Qualquer ser humano vai ficando inteiro, vai ficando seguro e vai resgatando valores que muitas vezes estavam esquecidos. Gente, infelizmente o tempo acabou. Voa o tempo aqui. Mas assim, eu queria um recadinho final seu, Sérgio. Quero te agradecer mais uma vez. O Sérgio me ajudou bastante agora na internação de uma até colega de trabalho, não daqui da Rede Vida, mas que a gente se encontrou na vida, né? E que me chocou muito, porque a gente sempre acha que isso acontece e a gente nunca vai ver. É só aqueles que a gente não conhece. Aí quando você conhece alguém passando pela dor da dependência química, você fala, opa, coisa séria, né? Obrigada, viu?
Eu quero te agradecer, né, pela essa oportunidade de nós estarmos falando desse assunto, né, numa audiência, numa emissora dessa, te parabenizar por essa sensibilidade que você teve para com a colega, né, e dizer assim, eu estou muito grato e disponha de nós, espero que nós tenhamos bastante sucesso em nossa jornada. Felizmente nós temos pessoas como o Sérgio que abrem espaço, que é difícil, né? Tem gente boa nesse mundo, né, Miguel? Muito, Eu graças digo a aqui que Deus. o bem vence o mal. Graças a Deus. Você que está aí em desespero, acredite, não fique só. Vá para um grupo de amor exigente, é gratuito, mas vá hoje. Sozinho a gente está perdido e em comunidade a gente encontra Cláudia, a nossa nós força. temos esse final de semana o curso para familiares e novos coordenadores lá em Mojimirim, lá no Sontanier. Está lotado, mas nós vamos fazer outra. Ligue lá, entre na lista de espera. E um de prevenção que nós vamos ter em Serra Negra, dia 19 de outubro. Dá tempo e todas as informações você tem no site amorexigente.org.br, o telefone é 19-3252-2630. Mais uma vez, Sérgio Castilho, muito obrigada. A clínica que... Você é o diretor da clínica? Sou diretor de tratamento. É a Gran House, que fica em Mariporã, não é isso? É isso aí, é fácil. Muito obrigada, viu? E até a próxima. Obrigado. Alegria de receber. Parabéns pelo seu trabalho. Mais uma vez, parabéns. Um grande beijo para a família, amor exigente. Família linda. Um beijo para todos. Eu sei que tem muita gente assistindo.